Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Descubra como o 555 pode revelar os segredos do indutor. Você já se perguntou por que o indutor é considerado um dos componentes mais enigmáticos da eletrônica? Hoje vamos descomplicar esse mistério. Nesse vídeo vou apresentar um circuito prático e inovador, onde montaremos um astável com o 555, mas com um toque especial. Substituiremos o capacitor pelo indutor no temporizador. É uma abordagem diferente e surpreendente que vai transformar dúvidas em conhecimentos. Prepare-se para uma jornada técnica divertida e esclarecedora. Vamos lá? Confira o circuito do astável com indutor, uma abordagem inovadora que foge do tradicional RC. Aqui a resistência conecta a alimentação positiva aos pinos 2 e 6, trigger e threshold interligados, enquanto entre os pinos 2 e 6 e o pino 7, descarga, entra em cena o indutor. Entre o pino 7 e o mais VCC, um diodo rápido garante a descarga do indutor, e na saída pino 3, um LED com resistência limitadora de corrente mostra o sinal de forma clara. É o clássico circuito RL, aquele que muitas vezes só vemos em sala de aula e pensamos que jamais encontraríamos na prática. Mas aqui está, aplicado de forma surpreendente, exclusiva no canal do Professor Bairro. Vamos explorar juntos como cada componente colabora para o funcionamento desse design incrível. Claro que tudo passa pelo circuito RL, então vou começar revisando esse circuito. Aqui o diferencial é que o indutor está em série com a resistência R1, formando o núcleo do temporizador, enquanto no circuito RC, você já conhece a clássica curva exponencial de carga e descarga do capacitor. No circuito RL, o indutor se comporta de maneira similar, mas com a corrente crescendo e decaindo de forma exponencial. Aqui é a corrente que cresce de forma exponencial. Para visualizar esse comportamento, medimos a tensão na resistência em série com o indutor. Essa tensão espelha perfeitamente o que veríamos num capacitor. Esse é o ponto-chave para entender esse circuito. Nós vamos ver a corrente no indutor medindo de forma indireta, medindo a tensão na resistência série com o indutor, já que a tensão na resistência é proporcional à corrente. Truque interessante esse, hein? É essa medição que permite ao 555 ligar e desligar a saída com precisão, transformando teoria em prática. Vamos explorar juntos essa dinâmica e ver como o circuito RL revela todo o potencial do indutor de uma maneira única. Claro que o coração desse circuito é o 555, então vamos dar uma revisada no seu funcionamento. Os pinos 2 e 6, trigger e threshold, são os responsáveis por ligar e desligar a saída. Quando a tensão nesses pinos cai abaixo de 1,3 de VCC, a saída é acionada. E quando essa tensão atinge 2/3 de VCC ou mais, a saída se desliga, gerando aquela onda quadrada tão conhecida. Além disso, quando a saída está em nível alto, um transistor interno entra em ação conectando o pino 7, descarga, alterra. Esse é o mecanismo que permite descarregar o capacitor no circuito RC. Vamos explorar juntos essa dinâmica que torna o 555 tão versátil e indispensável em nossos projetos. Vamos mergulhar no ciclo de carga e descarga do indutor e entender como a tensão nos pinos 2 e 6 se forma de maneira surpreendente. A figura mostra um gráfico que marca 3 momentos-chave. T0, o instante zero, onde o indutor está descarregado. T1, quando a corrente atinge o seu pico máximo. T2, logo após a descarga do indutor. O truque para decifrar esse circuito é pensar no indutor como o inverso do capacitor. Enquanto o capacitor descarregado age como um curto-circuito, o indutor descarregado se comporta como um circuito quase aberto. No tempo T0, com um indutor praticamente sem corrente, cerca de 1/3 da corrente máxima, não há queda significativa de tensão na resistência R1, fazendo com que a tensão nos pinos 2 e 6 esteja no seu nível máximo, aproximadamente 2/3 de VCC. Lembrando que a corrente máxima do circuito é determinada pela tensão de alimentação VCC dividido pela resistência R1. Quando o indutor está descarregado, isso é, com a corrente quase zero, a tensão nos pinos
pinos 2 e 6 alcança o seu valor máximo, ligando a saída do 555. Isso faz com que o transistor de descarga, conectado ao pino 7, seja ligado para o terra, aterrando o indutor, iniciando o ciclo de carga do indutor. Durante a carga do indutor, a corrente sobe de forma exponencial, elevando a tensão na resistência R1 e, consequentemente, fazendo a tensão dos pinos 2 e 6 cair. Esse é o ciclo de carga. Quando a tensão nos pinos 2 e 6 atinge o nível de trigger, ou seja, 1/3 de VCC, a saída do 555 cai a zero, desligando o transistor de descarga e desligando o indutor do terra. Nesse instante, o circuito de descarga do indutor entra em ação. A corrente continua circulando através do diodo rápido D1 e da resistência R1, permitindo que o indutor se descarregue de forma controlada. E aqui está um segredo fundamental para o entendimento do indutor. No ciclo de descarga, o indutor devolve a energia armazenada no ciclo de carga, mas na forma de corrente. Então o circuito tem que permitir que a corrente escoe. Aqui é o diodo D1 que faz isso. Fique atento a esse detalhe nas fontes chaveadas. Identificar com clareza o ciclo de descarga do indutor é fundamental. À medida que a corrente cai, a tensão nos pinos 2 e 6 vai aumentando gradualmente e, ao alcançar o nível de threshold, o ciclo recomeça. É assim que o estável com o indutor substitui o capacitor. Opera revelando um circuito verdadeiramente fantástico e inovador, revelando o segredo do funcionamento do indutor. E será que esse circuito tem equação? Sim, tem. E aqui eu vou simplificar tudo usando a equação básica do indutor para uma aproximação linear. A variação da tensão no indutor é igual à indutância multiplicada pela razão da variação da corrente sobre a variação do tempo. Para isolar a variação do tempo nesta equação, temos a equação do tempo de carga, que é igual ao de descarga. Então, o período total é igual a 2 vezes essa variação do tempo. Pronto! Temos a equação do período. Claro que a frequência é o inverso desse tempo. E aqui temos todos os parâmetros. O indutor é da sua escolha. Hoje a gente encontra ali na esquina. E considerando que o indutor carrega e descarrega via resistência R1, com uma variação de corrente de 1/3 da corrente máxima, que é igual à tensão de alimentação sobre a resistência R1, essa é a variação da corrente. A variação da tensão sobre o indutor vai ser igual a 1/3 da tensão VCC. Essa é a variação da tensão. E aí está tudo que precisamos para calcular o período de carga e descarga. Claro que é uma aproximação, já que estamos linearizando tudo. Para a equação mais precisa, basta dividir tudo por 1,4. Agora vou substituir os valores para o circuito deste exemplo. A corrente máxima é igual a 0,0128 A. 1/3 da corrente máxima é igual a 0,0043 A. 1/3 da tensão máxima é igual a 1,67 volts. A indutância usada é de 2,2 mH. Colocando tudo na equação da variação do tempo, resulta 5,64 microsegundos. O período é igual ao dobro desse valor dividido por 1,4. Não esqueça do 1,4. E está lá, 8,07 microsegundos. E a frequência é o inverso desse valor, em torno de 120 kHz. Simples, não é mesmo? Eu montei o circuito, usei um indutor de 2,2 mH, porque era o maior que eu tinha, alimentei com 5 volts, mas esse circuito poderia funcionar perfeitamente com 12 volts, mas tem que acertar as equações. A frequência medida na prática ficou em 120 kHz, que tal? Um detalhe importante é a presença dos capacitores C2 e C3. Esse circuito com indutor tende a gerar muito ruído. Sem esses capacitores, a forma de onda fica toda distorcida. Veja na figura a foto do circuito funcionando. Agora eu quero ver você montando o seu. Nesse tutorial, exploramos uma abordagem inovadora do circuito 555, substituindo o tradicional capacitor por um indutor para criar um estável diferente. Revisamos o comportamento do circuito RL, entendendo como a corrente do indutor e a tensão na resistência colaboram para definir os tempos de carga e descarga, e como os pinos 2 e 6 do 555 controlam a oscilação de saída. Além disso, simplificamos a equação de indutor para calcular o período e a frequência da onda quadrada. Fizemos uma revisão nos conceitos do indutor e vimos como, usando a imaginação, é possível criar coisas incríveis, inclusive com indutores, que antes pareciam um bicho de 7 cabeças. Mas não é tudo isso. Basta comparar com o funcionamento do capacitor, que é um cordeirinho. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva!
e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!